Boa noite, telespectadores. Com o apoio das toalhas higienizadoras PED, estamos de volta com o nosso Saúde e Longevidade. Hoje conversando com o enfermeiro Ricardo Burger Pedroso, que é coordenador de enfermagem lá do Hospital de Caridade Alcides Brum de Santa Maria. Então, Ricardo, tudo bem contigo? Tudo bem, é um prazer estar com você nesse momento. Tudo bem comigo. Então, me fala um pouquinho, assim, inicialmente, há quanto tempo tu já estás na profissão? Eu estou na profissão como enfermeira há 5 anos e meio. Eu entrei em 2015 como técnico de enfermagem, aí eu me formei na Faculdade Integrada de Santa Maria como enfermeiro, e aí em 2018 eu comecei como enfermeiro lá no Hospital de Caridade. E aí, em 2021, no meio da pandemia, foi criado o cargo de coordenador. Aí eu fui promovido e desde então estou na coordenação da unidade 5 do Hospital de Caridade. Olha, Santa Maria. Já tem aí, né, bons anos de casa, né, no Alcides Brum. E como coordenador de enfermagem, né, eu gostaria de te perguntar sobre, especialmente, assim, os cuidados com pacientes acamados. Tu citaste aí a pandemia, né, do coronavírus. Sim. E a pandemia realmente mudou muita coisa, né? A pandemia gerou um verdadeiro pandemônio, né, em todos os lugares, mas no final das contas isso, de certa forma, foi algo positivo no sentido de adaptação e também inovação por parte, né, do pessoal da área médica e paramédica, enfermeiros, todos envolvidos aí, né, para que se pudesse então, dar conta, né, de uma doença tão grave e todas as suas repercussões. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, então, sobre isso, da tua experiência, antes, durante e pós-pandemia aí, não é? Sim. Vamos começar como antes, né? Nós temos muitos pacientes acamados e enfermos, né? Muitos pacientes idosos também, né? Então, assim, todos esses pacientes requerem muito cuidado, né? Então, isso toma muito tempo da enfermagem, né? E a matéria-prima, né, é a enfermagem, é o ser humano, né? Para fazer esses cuidados por eles, né? Então, assim, esses pacientes enfermos, né? A gente relaciona muito com a saúde deles, assim, no exemplo, no âmbito hospitalar, assim, o cuidado, assim, como alternar decúbito, hidratação da pele, né, então, porque eles não conseguem se movimentar, né, então, assim, isso é muito importante para o manejo do paciente que é enfermo, que está acamado naquele momento, né, então, assim, a gente tem vários protocolos a seguir dentro do hospital, né, que fazem a gente ter uma conduta, né, então a gente tenta manejar o máximo possível esse paciente. Vamos dar um exemplo, um paciente acamado, traqueostomizado, né, que requer alimentação enteral. Então, assim, são pacientes que requerem muito cuidado. Então, primeiramente, a gente vai fazer a alternação do decúbito dele, né, vai fazer a higienização da endocânula, da cânula, né, vai aspirar a traqueostomia. Então, assim, são pacientes que requerem muito cuidado e muito tempo da enfermagem, né. E no tempo de Covid, a gente teve uma grande demanda, mas não só de pessoas idosas, né? Foi uma grande... No começo, assim, foi bastante pacientes idosos, e na sequência, assim, com a evolução da doença, foi muita gente, assim, de meia idade, um adulto, né? Então, assim, nós tivemos bastante peculiaridades. E nesse meio tempo, o que a gente teve bastante lesão por pressão, né, nesses pacientes que foram mais idosos, né, que requerem mais cuidados, mas devido à gravidade da doença, né, foi ocasionado muitas isquemias devido ao Covid, né? Então, assim, o tratamento desses pacientes, assim, foi bem difícil o manejo deles. Pacientes, assim, que ficavam, às vezes, por exemplo, em posição de prona, normalmente... Que é deitado de bruço. Ventral, né? Que chama-se de bruço. De barriga para baixo. De barriga para baixo, exatamente, assim. Então, assim, são pacientes que eram muito graves, né? Então, assim, a gente, para poder ter uma expansão, né, torácica melhor, né,
para ver se a gente conseguia fazer com que esse pulmão melhorasse, a gente tinha que botar de barriga para baixo, né? E isso requer 5, 6 profissionais para fazer esse movimento, né? Então é um movimento muito delicado, requer um médico, um fisioterapeuta, técnico de enfermagem, um enfermeiro. Então isso é um movimento muito delicado. E para fazer a alternância de decúbito desse paciente, você vai alternar somente o pescoço do paciente, né? De 2 em 2 horas você vai lateralizar o lado esquerdo, o lado direito do rosto, da face, né? E esse paciente, no mínimo, fica 12 horas de barriga para baixo, né? Então, se tu imagina você ficar 12 horas de barriga para baixo, né? Sem nenhuma proteção, né? Depois, com o tempo, foi se estudando que a gente poderia ter auxílio de dispositivos médicos, que seriam as espumas, né? Que são dispositivos que protegem, né, algumas partes das prominências ósseas, como queixo, por exemplo, testa, né? Não só dispositivo médico, também como coxim, se você coloca no queixo, no rosto ali para não ocasionar lesões, né? Espumas, então, onde você coloca na região do tórax, né? Na mulher, você coloca na região mamária ali para proteger, nos joelhos. Então, tudo que é proeminência óssea a gente tinha que proteger, porque esse paciente ia ficar numa permanência no mínimo de 12 horas ali em posição de prono, né? E pela doença, pela patologia, assim, o Covid acelerou muitas isquemias, né? Então, assim, a isquemia tecidual, assim, foi muito grande, assim, nesses pacientes. Assim, tivemos diversas lesões, não por falta de cuidado, e sim pelo devido fato da doença, né? Imagina uma pele pressionada, né, entre Sim. o corpo e a própria maca, o leito, né, essa Exatamente. microcirculação da pele, ela acaba sendo prejudicada, que são as isquemias, né, a má circulação na região, e isso acaba trazendo rupturas, né, na pele, muitas vezes abre a pele, formam-se aquelas úlceras de decúbito que chama, as escaras, né. É bem complicado, associado isso, eu creio, à alimentação enteral, que não é aquela alimentação do dia a dia, mais a doença, tratamento, enfim, né, é um conjunto de coisas que complica, né, com esses pacientes, que às vezes até muitos ficaram 30, 40 dias em UTI, não é? Exatamente, até mais, e o paciente, assim, normalmente ficava 15 dias, o máximo, ali na intubação, né, e isso aí progredia para uma traqueostomia, né, uma via aérea mais definitiva. E muitas vezes o paciente ficava depois, ia para a unidade aberta, né, ficava mais um mês, às vezes, com nós ali para recuperar, porque perdia tônus muscular, né, alimentação inadequada, por mais que você faça um cálculo, né, da alimentação enteral, ele não é a mesma coisa que a alimentação via oral. Então, assim, é um ciclo, né, que um depende do outro, e a reabilitação é muito complicada. E quando se fala em idoso, a recuperação é muito mais lenta, né? Então, o idoso, e tem toda a parte ainda que tu tem que ter a parte psicológica, né? Porque, imagina, você ficou tanto tempo acamado, ficou tanto tempo imóvel ali, né? Quando você volta traqueostomizado, sem força. Então, assim, imagina como é que vai estar a sua mente, né? Então, assim, é tudo um ciclo, é uma equipe multidisciplinar que tem que estar sempre atuando junto, né? Mesmo com todos os cuidados de fisioterapia, não é como uma musculatura, né, que se movimenta normalmente no dia a dia, né? Não é. E aí então, vem essa fraqueza. Exatamente. Bem, Ricardo, nós vamos fazer um breve intervalo comercial, mas já voltamos aí a conversar um pouquinho contigo sobre este assunto, para que as pessoas tenham noção do que é o trabalho da enfermagem, dos bastidores, né, dessa profissão que requer muito amor, né, às pessoas, muita dedicação. Então, nós já voltamos, né, com você daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso Saúde e Longevidade, hoje conversando com o enfermeiro Ricardo, né, profissional de bastante experiência aí já na profissão e que atua no Hospital de Caridade Alcides Brum, lá de Santa Maria.
ele que nos falava no bloco anterior aí sobre os desafios da profissão, especialmente no período ali de pandemia, né? Nos mostra quantas coisas são necessárias para que se preserve a vida e a qualidade de vida dos pacientes e tantos detalhes que são importantes, né, nestes cuidados. E eu já queria te perguntar também, Ricardo, aí no Hospital Alcides Brum, quantos leitos vocês possuem? O Hospital da Alcides Brum é composto por 10 leitos de CTI, no qual essa CTI é coraneana, tá? Nós temos também a unidade 5, que é uma unidade que tem 23 leitos privativos. Nós temos a unidade 3, que é composta por 22 leitos, tá? Sendo 21 leitos semi-privativos e um leito privativo, tá? E temos a unidade 1 também, que é composta por 22 leitos, tá? 22 leitos semi-privativos e um leito privativo, tá? Eu acho que basicamente isso. Dentro do Hospital de Alcides Brum também temos a hiperbárica, tá? Nós temos o ambulatório de curativos, tá? Isso tudo fica dentro do Alcides Brum ali, né? Que tudo isso faz parte do complexo hospitalar Astrogil de Azevedo do Hospital de Caridade de Santa Maria, né? Olha, tudo então está também fazendo parte do Astrogildo de Azevedo de Santa Maria, como se fosse aqui a Santa Casa em Porto Alegre, que envolve o Santa Rita, o Pavilhão Pereira Filho, né? Eu acho que São Francisco junto, né? Então, ali importante aí, né, para a gente conhecer melhor, né, este hospital e, né, ver que de fato não é nada fácil para ti como coordenador, né, estar coordenando toda essa equipe, né, que atua nos diversos setores. E como a gente conversava há pouquinho, Ricardo, e eu acho que isso talvez seja um dos grandes desafios, né, do paciente internado, tanto idosos quanto adultos ou jovens, né, é a questão da tão temida infecção hospitalar, ainda mais quando se tem vias de acesso como intubação, traqueostomia, lesões por pressão, né, que são aquelas escaras ou aquelas rupturas da pele por onde podem entrar bactérias e que acontecem pelo grande período, assim, sem mobilização, né? Então, como vocês fazem, né, na prevenção, digamos, dessas infecções, né? Porque hoje a gente tem também a questão, né, da segurança do paciente, que também contempla isso, né? Exatamente. Quanto a infecções de corrente sanguínea, né, a principal método, né, contra a infecção é lavagem de mão, tá? Lavagem de mãos é o principal, né? Aí depois você vai fazer uma boa asepsia, né, nos seus hubs, né, que é quando você tem um cateter venoso central que está valvulado, né? Por exemplo, você vai ter que fazer, por exemplo, as pessoas têm costume de, às vezes, não fazer a asepsia correta. E nessas vezes, não fazendo a asepsia correta, nós temos diversas bactérias que vão entrar pela corrente sanguínea, né? Então, assim, para te fazer uma asepsia correta num hub, por exemplo, você tem que fazer no mínimo 14 fricções. E às vezes o profissional de saúde não faz isso. Vou perder tempo, não preciso. Não. Então, assim, às vezes o paciente vai ficar uma semana, às vezes acaba ficando 7, 15 dias, 20 dias, porque contrai uma infecção hospitalar, né? Isso faz parte da segurança do paciente. Então, a gente tem que ter a consciência que a gente tem profissional da saúde e tem toda a responsabilidade sobre aquele paciente. Então, às vezes o paciente está ali para ficar uma semana, fica 15, 20 dias, ou às vezes nem sai. Então, isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer por motivos de infecções hospitalares. Quando você falou a lesões por pressões, também é outro foco da infecção. Se o paciente desenvolveu uma lesão, né, por pressão, que existe várias categorias, estágio 1, estagiamento 2, estagiamento 3, isso às vezes pode pegar uma infecção hospitalar por estar a lesão aberta, né? Então, assim, isso também vai atrasar a vida do paciente, né? Bastante. Às vezes o paciente vai ficar também alguns dias só e acaba ficando meses por causa daquela lesão, que tem que fazer curativo diário, né? Então, isso é basicamente, sim,
é o que acontece com o paciente quando contrai uma infecção hospitalar, né? E nós temos também um núcleo de segurança do paciente, né? Nós fizemos todo mês um relatório, uma planilha, né, dos pacientes que desenvolveram lesão, se vieram de casa, se adquiriram aquela lesão dentro do hospital. Se você adquiriu aquela lesão dentro do hospital, você vai ter que justificar o que aconteceu, o porquê daquela lesão, vai ter que mandar para a vigilância justificando disso, e você vai ter que fazer um plano de ação, né? Então, basicamente, é isso. Não sei se tem mais uma pergunta, né, que tu tinha me feito, né? Eu creio que também, agora, né, talvez não tenha sido exatamente essa, mas tu falaste numa coisa importante, que é essa higienização. As pessoas, às vezes, negligenciam, eu acho, porque não se enxerga as bactérias, né? Mas sabemos que a nossa pele é povoada de bilhões, né, de micro-organismos, e que, digamos, a lavagem, a degerminação é muito importante. E eu fico pensando nesses pacientes, né, que ficam realmente muito tempo com portas de entradas, né, de acesso fácil aí de bactérias, mas também aqueles que ficam em pronação, que não podem mobilizar. É bastante difícil fazer daí a higiene do próprio paciente, né, que requer mobilização, às vezes 2, 3 profissionais juntos, principalmente quando é obeso, né, é bastante difícil, né, isso demanda bastante esforço, eu creio, físico também, a questão da ergonomia, né, que não deve ser nada fácil aí. Não é fácil. Esses pacientes que ficam muito tempo na mesma posição, né, acaba gerando muita umidade, né, e isso faz com que também tenha perca de tecido, isso também faz com que o paciente possa desenvolver uma lesão por pressão, né, que a gente chama de microclima, né. Então isso é uma coisa que pode deixar o paciente úmido, tem o cisalhamento, né, que o paciente não consegue erguer o paciente direito. Então, assim, devido à ergonomia, o paciente é obeso, né? Então tudo isso contribui, né. E como vocês fazem o banho do paciente, né, nessas condições? Usam o método tradicional, tem produtos especiais, ou, né, lavar, como tu disseste? Não, o método ainda é o tradicional, né? Normalmente é banho de leite, que a gente chama, né? Que nada mais é que a gente vai pegar uma bacia, né, com água morna, né? Uma jarra de água também, né? E a gente vai lavar o paciente, né? Céfalo-caudal, né? E basicamente é isso, né? E tem algumas situações, por exemplo, se o paciente está muito grave, por exemplo, o banho no momento que o paciente está muito grave, que está hemodinamicamente instável, a gente não consegue dar o banho, né? Aí a gente consegue, às vezes, só fazer uma higienização de períneo, né? Sim. Então, às vezes, não tem como manusear o paciente, né? Devido à estabilidade hemodinâmica dele. É muito difícil, né? São grandes, de fato, os desafios, né? E eu creio que nós temos, né, que sempre estar nos reinventando, buscando as tecnologias, né, essa questão de protocolos, treinamentos, né, o conhecimento, então, e a prática em si, né, que é o mais importante e decorrente de tudo isso. Bem, Ricardo, nosso programa já está chegando ao final, foi um prazer conversar contigo, saber um pouquinho aí, né, do Hospital Alcides Brum, que faz parte do Astrogildo de Azevedo, né, desse complexo hospitalar aí, em Santa Maria. E Santa Maria é uma cidade, né, onde temos faculdades aí também diversas, né, é um polo de saúde do Rio Grande do Sul. Por isso, muito bom conversar contigo, conhecer um pouco mais da tua experiência, e nós agradecemos, então, a tua participação hoje, enriquecedora no nosso programa. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço.